Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius da STEP de Filosofia e estou aqui para tratarmos de um assunto que é o nosso carro-chefe do nosso segundo trimestre, que é a temática cultura e ideologia. Neste vídeo trataremos sobre cultura especificamente e continuaremos no próximo vídeo. Por que cultura é importante? Por que é importante estudar cultura? Porque cultura é um conjunto de saberes coletivos, é importante que isso seja frisado, são saberes coletivos, são compartilhados por esses membros nessa coletividade de uma sociedade específica e é importante porque é o que nos faz compreender as nossas próprias atitudes, as nossas crenças e nossas ações. Como faremos? Através de análise de textos. E o que estudaremos? São os elementos da cultura. Quais são os elementos? Como bem frisado anteriormente, são os saberes coletivos, muitas vezes confundido ou entrelaçado com aspectos do senso comum, com a tradição, normas e valores, que é muitas vezes também encontrado aí em outros livros didáticos ou por alguns teóricos também chamado de cultura como representação da realidade, e a linguagem, que é o aspecto do seu significado mais antropológico e existencial, porque através da linguagem é que nós possamos nos comunicar e nos fazermos nos entender, que nós entrelaçamos relações. E no segundo tópico, que mais trabalhado especificamente no segundo vídeo, que é os aspectos da construção da identidade nacional, seja ela social, seja ela cultural. Então, vamos especificamente para as três definições. Lembrando que a definição de cultura são diversas. Há vários sociólogos, há vários antropólogos e filósofos que definem o que são cultura, mas existem diversas. Nós vamos trazer aqui três principais, três importantes, três possibilidades de definir e de explicar o que é cultura. Bom, como já dito, a primeira é que é um conjunto de normas, valores morais e saberes coletivos. Normas no sentido de que existem regras dentro de uma sociedade. Essas regras, para se manter uma boa convivência e, consequentemente, tem a questão dos valores morais, né? Esses valores morais são importantes. Cada sociedade possui um princípio do como se comportar. Então, normas e valores sociais estão juntas. E, obviamente, os saberes coletivos. Uma sociedade se faz com seus saberes, com as suas histórias, com aquilo que é passado de geração em geração e se predomina naquela história daquela sociedade, daquele grupo. A segunda definição são os princípios elementares de um sistema social, seja o que pertence à convivência de uma classe social especificamente, ou de uma cultura social específica. A terceira definição, cultura pode ser tanto material como não material. No campo da materialidade, como a gente pode dizer o que é materialidade, inclui aí aquilo que pode ser modelado ou transformado como parte social da vida coletiva. Olha aí a importância do saber coletivo. Desde a preparação de um alimento, como se preparar esse alimento, como fazer esse alimento, a produção, por exemplo, em larga escala de computadores ou de produção de tecnologia. Então, isso seria cultura no campo material. E existe a cultura não material. Você já deve ter visto, ouvido falar em alguns momentos, por exemplo, que determinada cidade ou determinado momento é cultura imaterial da humanidade. Isso significa o quê?
que inclui os símbolos, as representações da realidade, seja a caverna, né, que os nossos ancestrais representaram, contaram uma história, desenharam ali, há uma música, as palavras, ao estilo musical, as próprias formas de compor uma música, por exemplo, a notação musical de um Beethoven, que fez história, que trouxe isso, pertence também no campo de cultura, estamos dizendo tanto de cultura aí, de uma cultura um pouco mais erudita. Bem como também, quando estou falando de cultura, quando estou falando de cultura não material, estou falando também de ideias. Ideias não se materializa, então ela não é matéria, ela não é concreta, ela não é fixa, eu não consigo pegar, mas ela vai se propagando. São ideias que vão modelando ou vão informando a vida dos seres humanos nessas relações que nós travamos e como sistemas sociais dos quais participam, sejam elas atitudes, crenças, valores, normas. Daí a presença do campo ideológico. E aí eu quero trazer para vocês um texto do autor, do sociólogo e filósofo Gilbert Dimstein, que dá um exemplo especificamente sobre das normas, que é o nosso primeiro tópico desses conjuntos de cultura, da definição, do saber coletivo. Tá? Então, nós vamos ler esse texto e, em seguida, eu trarei uma explicação breve a respeito desse texto. Então, vamos lá. Então, o texto Saber Coletivo. Gilberto de Bestai dá o seguinte exemplo. Entre os índios Kaapó, por exemplo, todos os homens, a partir de uma certa idade, sabem construir seus próprios arcos e flechas. Não é pouco conhecimento. Pelo contrário, para fazer arcos e flechas, é preciso conhecer um mundo de coisas e dominar um conjunto de técnicas bastante sofisticadas, saber andar no mato, saber distinguir as árvores certas, que fornecem madeira para o arco e outras para a flecha, saber confeccionar a ponta da flecha com ossos ou pedras apropriadas, saber encontrar a fibra adequada e confeccionar corda para manter o arco retesado, saber confeccionar o rabo da flecha com penas de aves, dando-lhe a forma de hélices engatadas para dar aerodinâmica e exatidão às flechas. Como esse é um saber compartilhado por vários indivíduos da aldeia, dizemos que se trata de um saber coletivo daqueles índios. Existem outros saberes coletivos que são compartilhados por praticamente todos os indivíduos de um grupo. Por exemplo, numa aldeia indígena, uma outra aldeia indígena, todos dominam a língua nativa daquele povo, com exceção das crianças muito pequenas. Mas saberes coletivos vão além de fabricar arco e flecha. Saber tomar ônibus, por exemplo, envolve modos comuns de pensar, sentir e agir. Valores morais ou códigos de conduta de uma sociedade, por exemplo, são saberes coletivos que permitem a convivência dos indivíduos numa comunidade e, por isso, também a sobrevivência daquela sociedade. Então, prestem muito atenção nessa última frase desse pequeno texto. Envolve modos de pensar, sentir e agir. São modos comuns, não é somente de forma individual, mas de uma forma mais coletiva. São valores morais ou código de conduta de uma sociedade
que permite a convivência dos indivíduos e, consequentemente, a sobrevivência desta sociedade, desta comunidade. Então, como bem frisado no texto, a cultura ela pertence a uma tradição de um povo. Então, portanto, o saber coletivo não é difícil de encontrar naquilo que caracteriza as culturas regionais do Brasil, por exemplo. São os seus saberes mais coletivos e mais conhecidos. Então, a culinária, o artesanato, o comportamento, o sotaque, as religiões locais, a música, a dança, as festas, que envolve tanto o aspecto religioso como o aspecto secular, tudo isso pode ser bem compreendido quando consideramos que cada uma dessas artes, entre aspas, cada uma dessas manifestações artísticas representa um saber coletivo, um conhecimento compartilhado e, portanto, enfim, algo a ser, antes de mais nada, conhecido, apreciado e festejado. Então, é compreendermos. Pode soar estranhos determinados costumes, mas precisamos compreendê-lo e até compreender e entender como aqueles costumes foram surgindo. Pode ser diferente para nós, mas existe um contexto, um saber que precisa ser respeitado, que diz muito daquele grupo, daquela sociedade. Então, saber coletivo, ele está atrelado ao senso comum, sim, mas ele é tão significativo porque diz muito desse aspecto antropológico e social daquele grupo a qual vivemos, daquele grupo da qual ele vive, tá bom? Então, nós vamos agora partir para um segundo elemento, que são as normas e os valores. Vamos analisar um texto que retrata a respeito disso. Então, vamos lá. Então, o texto também do Gilberto Gilstein diz assim: assim, uma coisa importante de se saber é que normas e valores de um povo também são saberes coletivos desse povo e costumam ser importantes para a sobrevivência dos seus indivíduos. Por essa abordagem de noção de cultura, podemos dizer, por exemplo, que a cultura brasileira é o conjunto de saberes coletivos dos brasileiros. Mesmo que haja diferenças culturais entre os brasileiros que morem na zona rural ou na zona urbana, morem na Amazônia ou no sul do país, todos nós compartilhamos alguns saberes coletivos comuns, a começar pela língua, o português, muito característico do Brasil, cheio de expressões de origens africana e indígena, e a grande maioria de nós compartilhada de saberes relativos à música popular e ao futebol do Brasil. Outro dado relevante hoje é o compartilhamento quase universal da programação do rádio, de televisão e de televisões brasileiras. Quando falamos em cultura, estamos sempre focando uma identidade coletiva. Quando falamos em sociedade, estamos focando, em geral, as relações entre segmentos ou grupos sociais diferentes e como eles interagem entre si. De resto, perguntar o que nasceu primeiro, a organização social ou a cultura de um povo, seria o mesmo que perguntar o que surgiu primeiro, o ovo ou a galinha. Então, veja bem, é importante que esse texto está frisando que há saberes coletivos desse povo e costumam ser importantes para a sobrevivência dos seus indivíduos. Né? Então, isso é muito importante,
Esse fragmento desse texto nos deixa muito mais claro o que de fato se trata a questão da cultura. A questão do saber coletivo está atrelado às normas e valores, como bem trata o texto, né? E tudo isso é importante para compreendermos que uma coisa está inserida dentro da outra, não é algo fragmentado, ela acontece meio simultaneamente, ok? Então, normas e valores, a gente pensa o seguinte, que a cultura é um sistema integrado de comportamento, é tudo que é socialmente apreendido e partilhado pelos membros de uma sociedade. E aí tem como base esse comportamento as ideias, as normas, os valores, as ideologias, os princípios. Então, exemplo, a criança recebe a cultura desde muito cedo quando parte de uma herança social e pode, ao longo de sua vida, introduzir nesta herança mudanças que podem, por sua vez, se tornar a herança das gerações futuras. A cultura, como uma herança social, pode ser dividida, como já dito anteriormente em uma das definições de cultura, como um bem material e não material. Os artefatos que as pessoas elaboram dão forma à cultura material. Já a língua, né, que é um dos aspectos da cultura de um povo em seus valores morais, as normas e códigos, faz parte da cultura não material. Mas é curioso perceber que valores e normas para qualquer cultura representam saberes coletivos, ou, em outras palavras, saber fazer. Conhecimento coletivo são adquiridos, às vezes, ao longo dos séculos, tá? E, nesse caso, as normas éticas ou morais trata-se de saber colocar em prática, do saber fazer e também do saber fazer da sobrevivência e a convivência em comunidade. Quando essas normas e esses códigos éticos são institucionalizados, transformam-se, por exemplo, em leis do Estado ou mandamentos da religião. Assim, dessa forma, os valores, as normas, os padrões de comportamentos e as formas de relacionamento de um determinado grupo humano, de uma sociedade, de uma comunidade cultural, são todos elementos vitais de uma cultura não material. Bom, pessoal, esse é um dos aspectos que a gente tem para refletir sobre a questão da cultura. Como eu já disse, é um tema complexo que trabalharemos nesse semestre inteiro, como a relação cultura e ideologia. No próximo vídeo, estudaremos sobre a questão da identidade social e cultural. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e até breve.